Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Sua Carreira Podcast. E hoje vamos ter um episódio diferente, tá? Então se você nos acompanha nas nossas redes sociais, viu que eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram para dúvidas a serem respondidas nesse episódio. Eu selecionei 4 perguntas bem interessantes e uma até polêmica. Já aproveita para seguir a gente nas redes sociais e também o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Bora para as perguntas? Gente, antes de começar, eu queria que vocês dessem uma olhada lá na nossa página no Instagram e no TikTok, porque eu postei meu primeiro vídeo vertical contando em 1 minutinho e meio como que é a minha rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos, em Nova York especificamente. Então se você já tem uma dúvida e quer ver visualmente como que é, não perca esse videozinho, tá? Tá bem rapidinho, eu conto um pouquinho de como que é desde o começo do dia até o final do dia. Primeira pergunta que foi enviada: você sente xenofobia? Olha, essa pergunta ela é bastante complexa para se responder, mas se eu for dar uma resposta direta e simples, a resposta é sim, já senti. Não acho que seja algo exclusivo daqui, tá? E longe de mim generalizar e dizer que todo americano é xenofóbico, que não é. Isso você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, tá? Ainda mais que Nova York é uma cidade extremamente multicultural, né? Parece que todo mundo tá aqui. Eu costumo dizer que se você andar 10 minutos na rua, você consegue escutar pelo menos 3, 4, 5 idiomas diferentes nesse período curtinho de tempo, né? Então, em teoria, assim, todo mundo sabe que vão ter que lidar com diferentes origens, sabe que vão ter que lidar com diferentes culturas, línguas e tudo mais. Então, assim, é normal, é uma cidade que tá acostumada. Mas eu faço um breve adendo aqui sobre a questão da fluência do inglês. Aqui talvez seja uma das melhores cidades para se treinar o inglês, principalmente se você não se sente tão confiante com o seu nível. Eu ouvi até de uma americana aqui, que eu considero um excelente argumento, eu uso bastante, e principalmente para você se cobra muito por não ter uma fluência perfeita. O que ela me disse basicamente foi o seguinte: você viu quantas pessoas de diferentes origens, sotaques e níveis de inglês tem aqui? Eles simplesmente não se importam se você fala perfeitamente ou não. Então é isso, se você ainda não se sente plenamente confiante no seu inglês, saiba que as pessoas que estão ouvindo, elas têm que até se sentir honradas porque você está falando o idioma delas e você não precisa se cobrar tanto para ter um inglês fluente, porque eu posso te dizer que tem muito americano que nem tem essa fluência toda mesmo só falando inglês. Mas voltando ao tema da xenofobia, bom, desde que eu cheguei aqui eu não vivi nenhuma situação completamente absurda. Talvez porque acho que a impaciência e a vida apressada do nova-iorquino aqui, ela pode mascarar um pouco isso pode ficar meio implícito e eu acabo não percebendo. Mas se você quer ouvir um caso real vivido por mim aqui, eu acho que o mais comum é quando eu tô conversando com a minha esposa e eu vou no caixa de alguma loja, ou eu vou falar com algum garçom, garçonete, ou eu vou falar com algum atendente de alguma loja, eles já querem falar comigo em espanhol, porque às vezes não percebe que eu tô falando português, ou até não me dão uma chance de ver se eu consigo falar inglês. Eu acho que isso é muito comum, tá? As pessoas já tentam falar em espanhol, já tentam falar considerando que, imaginando ou já estabelecendo que eu não sei falar inglês e nem tentam falar. Enfim, eu torço que eu e minha esposa a gente nunca passe por isso, que a gente nunca passe por algo grave e que os imigrantes, seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo, eles possam ter uma vida segura, próspera, com muita paz, porque a gente vive tempos aí que são muito complexos para o imigrante. Eu acho que aqui todo mundo está querendo continuar sua vida, continuar sua carreira, e eu acho que todo mundo tem espaço, desde que se conviva com civilidade, todo mundo vai conseguir prosperar. Segunda pergunta: como que foi o período de adaptação, né, com relação ao local novo e tudo mais? Essa pergunta ela dá um episódio inteiro. Bom, Nova York não é uma cidade de adaptação rápida. Tem o fator das regras do país, desde do mais básico, que é conta de luz, água, até processos de aluguel, obter um cartão de crédito, ter um score alto, né, que é uma pontuação que até existe no Brasil, mas aqui parece que é a sua vida. Tudo é validado através de uma pontuação, se você tem ou não uma reputação de crédito. Enfim, é tudo diferente em questão de processos e como se viver aqui em questão de burocracia. E eu posso dizer que a alimentação é algo que pesa mais, assim, pra gente, tá? Ainda mais a gente vindo do Brasil, que é o melhor lugar do mundo em questão de comida, né? Faz muita falta aquele arroz com feijão, um pão francês quentinho de padaria, um pão de queijo com catupiry e até o guaraná, né? O refrigerante. Não que não dê pra encontrar aqui. Ou temos que fazer em casa, ou até ter que buscar alguma região onde tem brasileiros, e aí você encontra restaurantes, alguns lugares, alguns mercadinhos que você consegue comprar, mas não é tão fácil, demanda um tempo, demanda uma logística para você se deslocar até o lugar, não é tão simples que nem estar no Brasil
e qualquer restaurante perto de casa já vai ter alguma coisa bem legal. Mas em questão de algumas semanas, aqui as coisas vão ficando até mais tranquilas, né? O ser humano ele se adapta facilmente a qualquer ambiente, né? Então a gente só precisa realmente prestar bastante atenção em detalhe, estudar bastante como funcionam as coisas aqui e estar aberto às diferenças, né? Porque a gente não tem como fazer o Brasil se parecer com outro país ou a gente querer que os Estados Unidos se pareça com o Brasil e com o nosso jeito. É questão de realmente se adaptar e que no final tudo se encaixa. Terceira pergunta: e quais os maiores desafios trabalhando fora? Bom, eu vou listar aqui as maiores diferenças com relação a trabalhar nos Estados Unidos com relação ao Brasil. Mas eu vou começar com uma similaridade. Nova York ela tem um ritmo muito parecido com São Paulo, então todo mundo está sempre muito apressado, os metrôs ficam cheios em horário de pico e o trânsito é bastante complexo, é muito carro, muita buzina, muito táxi, muito tudo, assim, sabe? Tanto que aqui é super incomum você ter um carro, porque realmente dá mais trabalho do que benefício. E aqui é muito comum os profissionais não estenderem sua jornada de trabalho, além do que está no contrato. Se você trabalha por 8 horas por dia, dificilmente você vai ver alguém estendendo, tá? Então se você trabalha das 9 às 6, às 6:01 da tarde, essa pessoa já está com a mochila nas costas, ela está indo embora. E geralmente não se gasta tanto tempo com o horário de almoço aqui. É muito comum você ver as pessoas almoçando na própria mesa enquanto está fazendo uma reunião de trabalho, comendo uma salada, comendo a comida que trouxe de casa. E é muito por querer sair mais cedo, do mais rápido possível também, tá? Seja para você não pegar o trem cheio, não ter tanto trabalho ali, pegar um dia mais bonito, né, no final do dia, ou até mesmo ter mais tempo com a família, ou algum compromisso que tem logo no começo da noite. E falando em almoço, aqui as regras trabalhistas elas são um pouco diferentes do Brasil, né, diferentes da CLT. Aqui o tema, ele dá um episódio inteiro, então provavelmente a gente pode fazer também um episódio só para isso, mas basicamente o regime de trabalho aqui é muito parecido com o de um PJ no Brasil, onde não se paga transporte, não se paga alimentação, não se paga adicional de férias, não se paga 13º salário, e se você quiser tudo isso, você tem que negociar quando você entra na empresa. Tudo isso tem que estar no seu pacote de salário anual, ou na sua tarifa de hora trabalhada para você ver o quanto que compensa ou não se você estar naquela empresa. Tudo tem que ser negociado antes. Ser um estrangeiro trabalhando fora, ele dá com muita pressão, talvez mais interna do que externa, mais de mim mesmo, mais de nós mesmos como imigrantes do que propriamente o mercado de trabalho aqui pressiona a gente, e a gente sempre quer tentar ser mais excepcional possível, né? Não que isso seja uma regra, tá? Afinal, se você tá aqui é porque te quiseram aqui. A gente tem que entender isso também. Mas nós imigrantes a gente sempre se pressiona muito, né, para ter uma performance além do esperado. E eu posso dizer uma coisa? Na maioria das vezes a gente é muito melhor mesmo que eles, tá? E vamos para a quarta e última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um tópico que pediu para ser mencionado. E esse aqui eu vou fazer novamente uma lista. E eu já agradeço quem enviou esse tópico aqui, essa pergunta, porque vai virar um episódio inteiro, tá? Então que é dicas para evoluir na carreira. E bora lá que eu tenho uma listinha aqui pra gente conversar sobre. 3 pontos super rápidos. A primeira delas, eu acho que pra mim é realmente uma das mais importantes. Valorize as pessoas ao seu redor e sempre se dedique ao networking. Então ninguém cresce sozinho e se você não precisa de ajuda agora, ofereça. Porque amanhã as situações elas podem estar ao contrário, elas podem estar inversas e aí você pode precisar de ajuda e a pessoa que recebeu sua ajuda, ela com certeza vai estar lá disposta a retribuir. Outra coisa, seja você está no início de carreira ou você está lá já depois de muitos anos de carreira, valorize cada pessoa que está trabalhando com você. Se você encontrou uma pessoa de muito valor, que é uma pessoa que é muito parceira, muito ética, sabe, muito qualificada, esteja sempre muito próxima, esteja sempre muito disposto a ajudar e ouvir também, a receber elogios e a receber pontos de melhoria. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele dá voltas, dá muitas voltas, né? Então você uma hora vai acabar cruzando com essa pessoa de novo e é muito bom ter pessoas que a gente confia, é muito bom ter pessoas que a gente já sabe como trabalhar. Construa um network muito bom, é fundamental para a gente conseguir evoluir. E outra coisa, não tenha medo de expor seu trabalho para sua liderança, tá? Não se esconda ou espere que o líder vá sempre até você para descobrir o que você está fazendo, seja pro bom ou pro mal. O seu líder ele tem que ser o seu maior parceiro na sua evolução profissional. Afinal, se ele ou ela, né, não sabe seus pontos fracos e fortes, fica difícil de montar um plano de crescimento personalizado para você. Então, quanto mais o seu líder tiver ou sua líder tiver essa visão do que você faz de melhor ou do que você precisa evoluir, com certeza vai rolar um plano mais personalizado, mais adaptado a você
e que não vai te punir, muito pelo contrário, vai te tornar um profissional melhor dia após dia, desafio após desafio. E o terceiro e último aqui é nunca deixe de estudar. Essa é clássica, a gente escuta sempre dos nossos pais, dos nossos avós, mas é clássico. O nosso público aqui com certeza é muito da área de tecnologia, então eu posso te falar que tecnologia realmente é uma área que precisa se evoluir muito, porque né, se muda muito com muita constância, visto o tema de AI agora, então seja em conhecimento técnico, certificação, comunicação, gestão de tempo. E mesmo que você não planeje sair da empresa que você trabalha, dê uma olhada de como está o mercado de trabalho, o que eles estão exigindo da sua área. Costumo muito falar para as pessoas olharem muito o LinkedIn, ver como que são as vagas, o que eles estão pedindo. Isso não significa que você quer sair ou que você vai sair a qualquer momento. Eu faço muito esse exercício, por quê? Porque eu quero saber se eu, como profissional do papel que eu exerço hoje, se eu atendo à expectativa, se eu tenho conhecimento, se eu tenho né, um leque, um portfólio de conhecimento, de experiência, porque isso vai ser muito bom para quem? Para mim mesmo, porque eu vou cada vez ser um profissional melhor e sempre atualizado, e a própria empresa que eu trabalho, porque essa empresa ela vai receber um profissional que ele está sempre ali na vanguarda, ele está sempre olhando o que o mercado está fazendo, o mercado está trabalhando, e isso vai me dar um retorno muito fantástico também com relação à evolução profissional da minha própria empresa. Então é super saudável. Olhar o que o mercado está pedindo, ele realmente te dá um retorno muito eficaz e muito forte para você como profissional. Então quem ganha é você, ganha a empresa e ganha todo mundo que está envolvido nessa questão. Então sempre se atente ao conhecimento que você tem e até as tendências de futuro, tá? Os próximos passos do que o seu mercado de trabalho, a sua área, né? o seu ao redor, a sua própria empresa que você trabalha ou o cliente que você atende, isso aí é sempre fundamental, então nunca deixe de estudar. Estudar um conhecimento, estudar uma tecnologia, até mesmo estudar como se comportar em público, em comunicação ou a sua organização pessoal de dia a dia ali. Gente, perguntas curtas e respostas rápidas aqui também para vocês conversarem um pouquinho comigo, interagir aqui comigo. Eu espero que tenha sido legal essas respostas. Para quem tem mais perguntas, não esqueça de deixar nos comentários aqui, seja de qual rede que você está escutando, se é agregador de podcast ou se é YouTube, ou nas nossas redes sociais também. Eu vou estar sempre aberto ali para responder, e aguardem os próximos episódios que com certeza a gente vai evoluir um pouco mais essas 4 perguntas aqui, porque foram 4 perguntas fantásticas, tá bom? Não deixe de seguir a gente. Se ainda não deixou um like aí, agora é a hora, tá? Pra gente encerrar em super alta aqui. A gente se vê no próximo episódio e um grande abraço a vocês.